Bom dia, crianças. Para hoje, na aula de português, nós vamos aqui na página 71. Aí vocês colocam a data de hoje, dia 2/7, porque foi aqui que nós paramos na última aula de atividades complementares. Então, eu vou explicando atividade por atividade e aí vocês vão fazendo tranquilos, tá bom? Aqui vocês podem começar. Atividade 10. Então, vamos lá. No módulo 6, você estudou as notícias de jornal. Lembra? A gente está estudando ainda, inclusive a gente já está em sinopse, mas a gente está estudando também paralelamente, porque ainda tem alguns textos que vocês estão fazendo revisão para leitura e tudo mais. Mas a gente já deu uma estudada bastante, já falamos bastante sobre esse assunto, né? Então já dá para responder aqui. Então, primeiro A. Podemos dizer que as notícias são textos que podem ser publicados em jornais, por isso apenas quem os assina recebe novas notícias todos os dias? Sim ou não? Se for sim, faz um X, se for não, deixa em branco. São veiculadas pela televisão, pelo rádio, jornal, impresso e celular? Veiculadas seria, sim, apresentadas, tá? O meio de comunicação, assim, o meio de onde elas são apresentadas, né? O que é o veículo de informação seria televisão, rádio, jornal, impresso e celular. Aí, se for sim, faz o X. Se for não, deixa em branco. São encontradas apenas em sites da internet ou relatam histórias inventadas que precisam ser bem contadas? Então, tem uma respostinha só, correta. Vocês marcam um xizinho e simples assim. Muito bem. Agora, a B, gente. Questão B, vocês vão ter que, de novo, buscar uma notícia. Como a gente está estudando notícia nesse bimestre, nós vamos ter que seguir as orientações da nossa apostila, certo? Então, assim, olha bem, escolha um acontecimento atual. A gente já leu nas aulas online, bastante criança já trouxe algum acontecimento atual e pode até usar o mesmo, mas não a mesma notícia, certo? Pode ser o mesmo tema, mas notícia diferente, não a mesma que a gente leu já na aula anterior. Então, vocês vão escolher um acontecimento atual que tenha gerado grande interesse na sua cidade ou também no seu estado, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão registrar em forma de notícia. Então, vocês vão escolher um tema, vão ler esse tema e vão escrever uma outra notícia com relação a esse assunto, informando o fato, quando, onde e como ele aconteceu. Então, quer dizer, vocês só vão fazer a lead, um parágrafo dessa notícia, tá bom? Só a lead. Daí vocês vão informar quando, onde, como aconteceu, mas com as palavrinhas de vocês, como se vocês fossem o repórter bonitinho. Aí, ao final, faça a revisão ortográfica, ou seja, verifica se não tem nenhuma palavra escrita errado. Ai, professora, eu não sei escrever essa palavra. Olha no dicionário, tá? Pergunta para a mamãe, pergunta para a pro. Pode perguntar para a pro. Ai, professora, como que escreve tal? Eu vou responder no WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Então, ao final, faça a revisão ortográfica para que nenhuma palavra fique grafada, que seria escrita incorretamente. Muito bem, então aqui é só a lead, tá, gente? Então, por exemplo, eu vou escolher lá sobre, vamos ver lá, sobre os gafanhotos. Exemplo. Então, eu vou ler essa notícia lá, eu vou buscar essa informação na internet, no jornal, em revista, vou ler o assunto e depois eu vou criar uma lead no meu caderno, aqui no caderno de produção. Certo? Muito bem. Então, agora vamos para a página 72. Bom, e agora na página 72, aqui essa questão C, ela continua a revisão da lead que vocês produziram na questão B, na atividade anterior. Então, releia a notícia produzida no item anterior, verifique se é preciso fazer alterações para que o texto fique mais claro e completo para o leitor. Por isso, organize sua revisão. Então, olha, confira se há alguma informação nova que possa ser acrescida à notícia. Ouça a leitura que seu professor fará de algumas notícias produzidas pelos colegas da turma. Isso aqui vocês já fizeram na aula online.
Daí vocês têm que lembrar, né? Vocês, inclusive, leram porque como eu não estou na sala, vai ser difícil para eu fazer aqui. Então, vocês leram a notícia de uns coleguinhas que foram trocados e vocês deram opinião sobre elas. Então, leia, né? Lembre, recordem. Quem tem ainda a notícia do coleguinha pode reler. E aí vocês colocam lá. Caso depois da leitura tenha algum fato que é relevante, ou seja, que é importante, que tenha faltado no seu trabalho, ou uma informação mais exata, aí você completa e faça a correção do seu texto, tá? Faça a correção ortográfica dos trechos acrescentados. Caso eu for acrescentar algum trecho que ficou faltando, eu faço a correção ortográfica. Se eu quiser acrescentar um trecho, eu vou lá no final da minha página, faço um asterísticos, que chama rodapé da página, lá na última linha, e acrescento, nas últimas linhas, acrescento a informação, para depois eu passar limpo, certo? Muito bem. Professora, mas se eu quiser fazer a notícia inteira, não só a lead, pode? Pode, tá? Pode, fica à vontade, melhor ainda. Bom, agora vamos para o exercício 11. Então, temos aqui uma notícia. Leia a notícia abaixo. O nome da notícia é Pedro, 10, estreia nos desenhos. Esse 10 significa Pedro, 10 anos, tá? Então, estreia nos... Porque quando a gente está falando em notícia, a gente não escreve o ano, a gente só coloca assim, Pedro, 10, estreia nos desenhos. Então, vamos lá. Como muitas crianças de 10 anos, Pedro Coelho não consegue ver uma folha de papel em branco e não rabiscar nela. Mas nunca imaginei que a folhinha publicaria meus desenhos no jornal, diz o menino, que mora em Curitiba, Paraná, e estreia hoje como o novo ilustrador do caderno. Então, olha só que interessante. Nessa lead aqui, consta um depoimento. Como é um depoimento, é a fala é a entrevista, né? O depoimento da pessoa, no caso aqui o Pedro, nós não usamos travessão no texto quando é informativo. A gente usa aspas. Olha ela aqui, aspas aqui, certo? Então, fica proibido o uso de travessão, tá bom? Proibido. No texto informativo. Travessão, não. A gente usa aspas. Muito bem. Fã de Calvin e Snoopy, Pedro divide as tarefas entre as aquarelas e a lição de casa. Comecei a desenhar com 4 anos. Agora levo mais a sério. Conta o garoto. Olha aqui, outro depoimento, outra fala, registrada com aspas, sem travessão. Travessão é para textos narrativos. Muito bem. Filho do ilustrador Rogério Coelho, ele foi premiado neste ano como o 3º lugar no Salãozinho de Humor de Piracicaba. Seus desenhos ilustrarão a coluna Ideias, na última página da folhinha. O novo ilustrador será recepcionado amanhã por Laerte, Adão e Pedro C., quadrinistas da folhinha, em evento em São Paulo. Muito bem, notícia lida. Então, aqui nós temos Pedro 10, estreia nos desenhos. Essa notícia está na Folha de São Paulo, jornal Folha de São Paulo, no dia 11 de outubro, que foi publicada, de 2014, no caderno Folhinha, página 3. Folhinha, lembra, ano passado que nós estudamos, é o caderno infantil. Bom, com base nas informações dessa notícia, sabemos que Pedro Coelho tem 10 anos, mora em Curitiba, Paraná, e fará parte dos ilustradores da folhinha com Laerte, Adão e um outro Pedro C. Então, faça um X na resposta correta. Ou, Pedro Coelho mora em Curitiba, se surpreendeu em saber que seus desenhos serão publicados na folhinha e que por isso mudará com sua família para São Paulo. Ai, professora, eu não lembro. Leitura de novo. Ou, Pedro Coelho tem 18 anos e trabalhará com desenhos de humor, como os que ganhou até um prêmio no Salão de Piracicaba. Ou, Pedro Coelho gosta tanto de desenhar que deixa de fazer suas lições de casa para poder se dedicar à aquarela.
Qual a respostinha correta? Só marcar um xizinho aí. Muito bem, vamos para a página 73. Bom, na página 73, vamos continuar aqui o exercício B. Então, vamos aqui observar a frase do texto. Tem uma frase retirada daquele texto, aquela notícia que nós acabamos de ler. O novo ilustrador será recepcionado amanhã. Nesta frase, a palavra amanhã indica tempo. Lembra que nós estudamos advérbio? Então, advérbio de tempo. Então, ela é um advérbio. Essa palavrinha não é nenhum substantivo, não é um nome de nada. Também não é uma característica, então não é um adjetivo. Não é uma ação, então não é um verbo. Então, como ela indica tempo, ela é um advérbio, estudada no capítulo anterior. Muito bem. Escolha os advérbios que melhor completam as frases abaixo. Então, vocês têm aqui no quadradinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 advérbios. O agora, ansiosamente, imediatamente, ali, aqui e longe. Então, vocês têm 1, 2, 3, 4 e vocês vão escrever aqui aonde está faltando, qual que combina, né? Então, temos aqui, só descobri, que o ônibus mudou de horário. Agora, ansiosamente, imediatamente, ali, aqui ou longe, coloca aqui. Risca, se eu coloquei agora, eu vou riscar o agora. Ah, mas professora, se eu tiver que repetir? Se tiver que repetir, repita. Mas provavelmente não vai ter que repetir. Olha lá. Seu casaco, vi sim, ele estava na cadeira. Estava agora, ansiosamente, imediatamente, ali, aqui ou longe? Pode colocar aqui. Depois, quando o médico chegou, atendeu-a porque seu caso era grave. Atendeu o quê? Qual desses advérbios vai combinar aqui nesse espaçozinho para completar essa frase? E depois, assim que falei, ele saiu Aí a gente tem aqui que escolher um que combine com essa frase. Facinho, né? Muito bem. Aí nós temos a C, para acabar esse assunto notícias, que nós vamos começar o assunto sinopse aqui embaixo. Então, aquele exercício que nós fizemos agora, de vocês fazerem a lead ou fazer toda a notícia, né? Vocês vão passar a limpo agora, depois de revisada, tá bom? Então, vocês só vão escrever bonitinho o texto final. Daí tá escrito aqui, seu texto será fixado na sala para ser lido por outras pessoas da escola. Então, vocês vão guardar bonitinho no caderno. Quando chegarmos, a gente vai ver o que a gente consegue fazer para afixar tudo no nosso varalzinho. Muito bem. Bom, fechou o assunto notícia, vamos voltar aqui a falar de sinopse, na atividade complementar, ainda na página 73. Lembrando que sinopse é, né, um resumo de um filme, ou de uma peça de teatro, ou de um livro, né, ou de um evento qualquer, que tem a intenção de informar e vai me ajudar a tomar decisão se eu vou assistir aquele filme, se eu vou ler o livro, porque ele vai me dar informações do que vai acontecer basicamente ali, para eu poder tomar essa decisão, né? Então, é um resuminho, bem resumidinho mesmo. Então, que nem aqui, ó. Você conhece o filme A Bela e a Fera? Acho que todo mundo conhece, principalmente as meninas, né? Não que os meninos não conheçam, é lógico que conhecem, mas que as meninas gostam de filmes assim, mais assim, para contos de fadas e tudo mais. Bom, então você conhece o filme A Bela e a Fera? Sim, todo mundo conhece. Quem não conhece vai ter que assistir, gente, porque é legal assistir esses filmes assim, tá? Aproveita a quarentena, assiste aí bonitinho, de tarde, comendo pipoca. Bom, ele é uma animação que fez muito sucesso. Leia uma sinopse desse filme de animação. Sinopse. Então, aqui temos a imagem, Bela aqui, a Fera ali. Então, vamos ver. Se eu ler essa sinopse vai me despertar interesse para assistir esse filme? Vamos ver. Em uma pequena aldeia da França vive Belle, uma jovem inteligente que é considerada estranha pelos moradores da localidade. E seu pai, Maurice, um inventor que é visto como um louco. A moça é cortejada pelo bonitão Gaston, que quer se casar com ela. Quando Maurice sai da cidade, rumo a uma feira em que demonstrará a sua nova invenção, ele acaba se perdendo na floresta,
onde é atacado por lobos. Desesperado, o pai de Belle procura abrigo em um castelo, mas acaba se tornando prisioneiro da fera, o senhor do lugar, que na verdade é um príncipe amaldiçoado há muito por uma feiticeira, quando negou abrigo a ela. Quando Belle sente que algo aconteceu ao seu pai, vai à sua procura. Ela chega ao castelo e lá faz um acordo com a fera. E seu pai? Se seu pai fosse libertado, ela ficaria no castelo para sempre. Mesmo eu conhecendo essa história, já deu vontade de assistir de novo. Então, essa aqui é o resuminho da historinha do filme. Não é interessante? Então, vamos lá. Encontre na sinopse as seguintes informações a respeito desse filme. Então, eu quero essas respostas no caderno de português. Professora, cabe aqui do ladinho. Gente, cabe aqui do ladinho, mas vamos fazer direitinho no caderno, tá? Para ficar organizado, pulando linha, separando as questões, bonitinho. Então, o nome da principal personagem feminina, então coloca lá no caderninho. Depois, nome do pai da principal personagem feminina. Depois, nome do pretendente, ou seja, aquele que quer casar com a personagem feminina. Pretendente é que se pretende alguma coisa. Então, ela está pretendendo, no caso aí, casar, cortejar, namorar. E depois, a última, a explicação do acordo que a jovem faz com a fera. Então, tem um acordo aqui na sinopse, né? Explique para a Pro, com as palavrinhas de vocês, que acordo foi esse que foi feito entre a fera e a mocinha do filme. Certo? Simples assim. Então, agora a gente passa para a página 74. Bom, e agora na página 74, vamos fazer o exercício B. Complete o quadro com G, 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 G. Atividade parecida com aquela que nós fizemos essa semana já, lá no capítulo que nós estamos estudando. Então, nós temos aqui inteligente, pedágio, coragem, regime, guerreiro, geleia, guitarrista. Coloquem lá o que é escrito aqui direitinho, tá? E agora, para a gente continuar, vocês vão precisar escutar uma história para a gente fazer o exercício C, a história do lobisomem. Então, eu vou contar para vocês agora, tá bom? Um lobisomem, parte 1. No reino de Egberto de Sanjônia, havia uma donzela chamada Isolda, que despertava grande interesse entre os homens, tanto por sua beleza cativante, quanto por seu bom coração e caráter nobre. Embora todos quisessem ser seus pretendentes, ela já havia feito sua escolha. Haroldo, neto de Sigfrido, o Teutão, era o seu amado. Dentre os demais, só um cavaleiro de nome Alfredo resistia ao fato de que ela o rejeitava. Um belo dia, Alfredo atormentou Haroldo com essas palavras: Sinto muito, senhor, pela maldição que caiu sobre o seu avô. Ele vai sair do túmulo dele e tomar Isolda como esposa. O senhor sabe, não é, senhor Haroldo? Não há como esquecer algumas histórias dos nossos antepassados. Com o passar dos dias, a ameaça impediu que Haroldo dormisse tranquilo. Ele sabia muito bem a que Alfredo se referia. Sigfrido, o Teutão, avô de Haroldo, fora em sua época um homem impiedoso e sanguinário. E diziam que havia caído uma maldição sobre ele. Durante todo um século, essa maldição se mantivera em suspenso, mas agora seu neto Haroldo a havia herdado. De seu avô, Haroldo só se recordava da lenda, como também conservava uma lança que havia sido deixada por Brumilda, a bruxa a quem se atribuía a maldição. Haroldo sabia que a maldição a afastava imediatamente de Isolda.
Ele havia conseguido, no entanto, que sua amada não se desse conta da sua tragédia por enquanto. Quando Haroldo pressentia que se aproximavam os dias em que sua maldição o afetava, ele desaparecia. Como era um bom caçador, tinha desculpa das expedições de poucos dias para caçar javalis ou raposas em florestas distantes. Ela acreditava e ficava confiante por natureza e vivia cega pelo amor. Nunca suspeitou dessas ausências. Um lobisomem parte 2. Continuando. Nessa época, o reino de Egberto de Sanjônia estava sendo castigado por um monstro que aterrorizava todos os seus habitantes. Um lobisomem destruía a vida de homens, mulheres e crianças com uma crueldade indescritível. A lenda dizia, no entanto, que a fera era um homem amigável de dia e só à noite se transformava em lobo. Por esse motivo, quando Isolda pediu a Haroldo que acompanhasse a festa da Gruta Sagrada, Haroldo se recusou. Eu lhe imploro que não vá à festa amanhã à noite sem mim. Devo cumprir uma missão de responsabilidade por estes dias na Normandia. É uma obrigação inevitável. Diante do aborrecimento e da estranheza de Isolda, Haroldo suplicou-lhe de joelhos, e ela viu que ele estava realmente preocupado. Por fim, Haroldo confessou que havia tido um sonho. Esta noite, querida, sonhei que um antigo bruxo me maldizia. Enquanto eu dormia, arrancava minha alma do corpo e possuía-me dizendo: vá, corre, mate, mate com sangue. Eu não era eu, e, preso na lama de um lobo selvagem, corri pelas matas. As vozes então repetiam: vá, corre, mate, mate com sangue. E eu sentia uma sede de sangue insaciável e chegava à gruta sagrada. Então o ancião apontava-me uma jovem donzela e ordenava: ela, mate-a com sangue. Eu pulava em cima da donzela e, nhaque, as dentadas. No entanto, Alfredo ficou sabendo do desejo de Isolda e interveio sem perder um minuto. Se você quiser, Isolda, eu a acompanharei com uma escolta dos meus homens e você não deverá temer nada e nem ninguém. Finalmente, Haroldo viu que não podia negar à sua amada algo tão inocente e aceitou. Mas também lhe fez uma misteriosa advertência. Pode ir embora, doce Isolda, mas leve com você esta lança. Você me amará sem mesura quando ficar sabendo do meu sacrifício. Depois disso, foi se preparar para sua suposta missão na Normandia. Quando chegou a noite da festa, Isolda se pôs a caminho, escoltada por Alfredo e seus homens. A festa estava muito animada, havia danças, um generoso banquete, espetáculos e vinhos em grande quantidade. Mas, de repente, a música parou e apareceu a figura terrível de um lobisomem. Seus dentes mortíferos cuspiam salivas raivosas. Tinha o olhar fixo em Isolda. Ao seu primeiro ataque, todos os homens da escolta fugiram, e só Alfredo manteve-se firme ao seu lado. A lança de Alfredo foi bem direcionada contra o animal, feroz, porém a arma não foi eficaz e mal o feriu. O lobo ficou agachado por um momento. A donzela, então, sem medo nenhum, levantou a lança que Haroldo lhe havia entregado e a lançou com destreza contra o lobisomem. Ela voou com força, como uma vara afiada, e cravou-se no meio do peito de quem, por um só instante, Isolda pensou reconhecer o olhar. Houve um estouro de alegria e Isolda foi aclamada como a heroína entre vivas. E aplausos, mas a donzela não comemorou. Sem perder tempo, mandou buscar Haroldo e deu ordens de que não descansasse até encontrá-lo.
Não demorou para que aparecesse um vizinho que disse-lhe tê-lo visto entrar em sua casa. Depois disso, Isolda, Alfredo e os outros convidados logo chegaram ao local. Ao entrarem no quarto onde estava Haroldo, viram-no deitado na cama. Ele tinha as mãos cheias de sangue. Com elas segurava um retrato da bela Isolda e cobria um ferimento letal que atravessava seu peito. Aquele que era o lobisomem agora jazia morto sobre a cama. História de Field Eugene, um lobisomem, está no Grande Livro dos Medos, Contos de Arrepiar, na página 103 e 105. E fim. Bom, então, depois de ouvir a historinha de terror, né, a narrativa ficcional do lobisomem, vocês vão agora fazer exercício C no caderno de produção. Caderno de produção. Ai, que coisa ruim para escrever. Bom, faz de conta que aqui é um R, tá? E aí vocês vão escrever uma sinopse da história Um Lobisomem, lida pelo seu professor. Como você aprendeu, a sinopse é um resumo que conta o principal de uma história. A sinopse tem a intenção de informar o leitor sobre a obra, de modo que ele possa decidir se vale a pena ou não conhecê-la por inteiro. Assim que terminar sua produção, confira se grafou as palavras corretamente. Então, essa sinopse ela vai ser lida depois na aula de leitura online, que eu vou marcar ainda junto com os outros textos que vocês têm que ler para a semana que vem. Ok? Então, vocês caprichem na sinopse. Vocês têm que decidir o leitor, vocês têm que convencer o leitor, né? Escrever um resumo de uma forma que o leitor queira conhecer a história. Então, como vocês vão usar, né? Que meio vocês vão usar nessa sinopse para que o leitor decida ou não de conhecer a história por inteiro. Ok, gente? Caprichadinho, bonitinho. Ai, professora, não entendi a história do lobisomem, não. Então, vai ter que ver, vocês têm a vantagem de dar pause, voltar, dar pause, voltar, ouvir a história de novo, com calma, tranquilidade, sem pressa, sem afobação. Tá certo? E aí, a gente encerra a aula de hoje aqui nesse exercício, página 74, e a gente se vê na próxima aula, então. Ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.